Senhoras e senhores, eu não sei nem por onde começar. O que acabamos de presenciar hoje não é apenas mais um jogo de futebol. É história sendo escrita com tinta dourada. Endrick Felipe Moreira de Souza, 19 anos, acabou de fazer um hat-trick sensacional na goleada do Lyon por 5-2 sobre o Metz, fora de casa, pela 19ª rodada da Ligue 1. E olha, eu vou te falar uma coisa. A Europa está em choque total. Se você ainda não entendeu a dimensão do que está acontecendo, segura essa informação. Em apenas 3 jogos pelo Lyon, Endrick tem 4 gols e 1 assistência. 4 gols, 3 jogos. Isso não é futebol, meu amigo. Isso é arte pura, é genialidade, é aquele tipo de performance que faz até os mais céticos voltarem atrás nas suas opiniões. E enquanto você assiste esse vídeo, jornais da França, Espanha, Inglaterra e de toda a Europa estão enlouquecendo tentando encontrar adjetivos para descrever o que esse garoto está fazendo. Fenômeno, impossível parar, prodígio. Essas são apenas algumas das palavras que estão sendo usadas. E eu vou te contar tudo o que aconteceu, todos os detalhes desse jogo mágico. E principalmente o que a mídia europeia está dizendo sobre o nosso menino. Fica comigo até o final, porque essa história vai te arrepiar. Vamos ao que interessa. Stade Saint-Symphorien, Metz, França. Um estádio hostil, time da casa desesperado, brigando contra o rebaixamento, com apenas 12 pontos na lanterna do campeonato. Do outro lado, o Lyon em estado de graça, buscando a 8ª vitória consecutiva e consolidando sua posição no G4 da Ligue 1. E quem seria o protagonista dessa história? Exato, Endrick. Aos 11 minutos do primeiro tempo, meus amigos, começou a magia. Corentin Tolisso, veterano francês, encontra Endrick dentro da área. E o que faz o garoto? Uma cavadinha absurda, daquelas que te fazem levantar do sofá. Picotado. Um toque de classe, de categoria, mostrando uma frieza que jogador de 19 anos simplesmente não deveria ter. O goleiro Fischer nem teve tempo de reagir. Lyon 1, Metz 0. E a torcida adversária já começava a perceber que estava presenciando algo especial. O Lyon dominou completamente a partida. Ruben Kluivert ampliou, Tyler Morton fez mais um. E aí, meu amigo, aí que vem o segundo gol de Endrick. Final do primeiro tempo. Morton lança em profundidade. Endrick recebe no meio de campo, acelera, deixa a zaga comendo poeira e olha que ele tem 1,73 m de altura, mas parecia um velocista olímpico. Invade a área e finaliza na saída do goleiro. 2-0 para o menino. 4-1 no placar ainda no primeiro tempo. O Metz até tentou reagir com Coaó descontando, mas não tinha jogo. Era aula, era clínica. Era Endrick mostrando por que o Real Madrid pagou mais de 60 milhões de euros nele quando tinha apenas 16 anos. No segundo tempo, o roteiro continuou. O Metz diminuiu novamente com Diallo, tentando criar um clima de suspense, mas o destino já estava escrito. Aos 43 minutos da etapa final, em uma jogada individual brilhante, Endrick sofreu pênalti. E olha só a cena. Discussão no Lyon sobre quem ia bater. Sabe o que o garoto fez? Pegou a bola, assumiu a responsabilidade e mandou no cantinho com uma frieza cirúrgica. Hat-trick consumado. 5-2. E o estádio? Até a torcida do Metz aplaudiu quando ele saiu de campo nos acréscimos. Agora vamos aos números, porque números não mentem. Em 3 partidas pelo Lyon, uma pela Copa da França contra o Lille e 2 pelo Campeonato Francês, Endrick soma 4 gols e 1 assistência. Isso em apenas 161 minutos nas primeiras 2 partidas, mais os minutos de hoje. Mas tem mais. Esse foi o primeiro hat-trick da carreira profissional de Endrick. Primeiro! E olha onde ele escolheu fazer, num estádio adversário, contra um time desesperado, numa competição nova, num país novo. Isso é personalidade, é raça, é aquele fator X que separa os bons jogadores dos craques. O Lyon agora soma 36 pontos e está firme na 4ª posição da Ligue 1, ocupando zona de classificação direta para a Champions League da próxima temporada. E detalhe importante, a equipe alcançou sua 8ª vitória consecutiva, somando todas as competições. Sabe quando foi a última vez que o Lyon conseguiu isso? Lá em 2006-2007, na era Juninho Pernambucano, quando o Lyon era o rei da França. Coincidência? Eu acho que não. Senhoras e senhores, eu não sei nem por onde começar.
O que acabamos de presenciar hoje não é apenas mais um jogo de futebol, é história sendo escrita com tinta dourada. Endrick Felipe Moreira de Souza, 19 anos, acabou de fazer um hat-trick sensacional na goleada do Lyon por 5-2 sobre o Metz, fora de casa pela 19ª rodada da Ligue 1. E olha, eu vou te falar uma coisa, a Europa está em choque total. Se você ainda não entendeu a dimensão do que está acontecendo, segura essa informação. Em apenas 3 jogos pelo Lyon, Endrick tem 4 gols e 1 assistência. 4 gols, 3 jogos. Isso não é futebol, meu amigo. Isso é arte pura, é genialidade. É aquele tipo de performance que faz até os mais céticos voltarem atrás nas suas opiniões. E enquanto você assiste esse vídeo, jornais da França, Espanha, Inglaterra e de toda a Europa estão enlouquecendo tentando encontrar adjetivos para descrever o que esse garoto está fazendo. Fenômeno, impossível parar, prodígio. Essas são apenas algumas das palavras que estão sendo usadas. E eu vou te contar tudo o que aconteceu, todos os detalhes desse jogo mágico e, principalmente, o que a mídia europeia está dizendo sobre o nosso menino. Fica comigo até o final, porque essa história vai te arrepiar. Vamos ao que interessa. Stade Saint-Symphorien, Metz, França. Um estádio hostil, time da casa desesperado, brigando contra o rebaixamento com apenas 12 pontos na lanterna do campeonato. Do outro lado, o Lyon em estado de graça, buscando a 8ª vitória consecutiva e consolidando sua posição no G4 da Ligue 1. E quem seria o protagonista dessa história? Exato, Endrick. Aos 11 minutos do primeiro tempo, meus amigos, começou a magia. Corentin Tolisso, veterano francês, encontra Endrick dentro da área. E o que faz o garoto? Uma cavadinha absurda, daquelas que te fazem levantar do sofá. Picotado, um toque de classe, de categoria, mostrando uma frieza que jogador de 19 anos simplesmente não deveria ter. O goleiro Fischer nem teve tempo de reagir. Lyon 1, Metz 0. E a torcida adversária já começava a perceber que estava presenciando algo especial. O Lyon dominou completamente a partida. Ruben Kluivert ampliou, Tyler Morton fez mais um. E aí, meu amigo, aí que vem o segundo gol de Endrick. Final do primeiro tempo. Morton lança em profundidade, Endrick recebe no meio do campo, acelera, deixa a zaga comendo poeira e olha que ele tem 1,73 m de altura, mas parecia um velocista olímpico. Invade a área e finaliza na saída do goleiro. 2-0 para o menino. 4-1 no placar ainda no primeiro tempo. O Metz até tentou reagir com Kouao descontando, mas não tinha jogo. Era aula, era clínica. Era Endrick mostrando por que o Real Madrid pagou mais de 60 milhões de euros nele quando tinha apenas 16 anos. No segundo tempo, o roteiro continuou. O Metz diminuiu novamente com Diallo, tentando criar um clima de suspense, mas o destino já estava escrito. Aos 43 minutos da etapa final, em uma jogada individual brilhante, Endrick sofreu pênalti. E olha só a cena. Discussão no Lyon sobre quem ia bater. Sabe o que o garoto fez? Pegou a bola, assumiu a responsabilidade e mandou no cantinho com uma frieza cirúrgica. Hat-trick consumado, 5-2. E o estádio? Até a torcida do Metz aplaudiu quando ele saiu de campo nos acréscimos. Agora vamos aos números, porque números não mentem. Em 3 partidas pelo Lyon, uma pela Copa da França contra o Lille e 2 pelo Campeonato Francês, Endrick soma 4 gols e 1 assistência. Isso em apenas 161 minutos nas primeiras 2 partidas, mais os minutos de hoje. Mas tem mais. Esse foi o primeiro hat-trick da carreira profissional de Endrick. Primeiro. E olha onde ele escolheu fazer. Num estádio adversário, contra um time desesperado, numa competição nova, num país novo. Isso é personalidade, é raça, é aquele fator X que separa os bons jogadores dos craques. O Lyon agora soma 36 pontos e está firme na 4ª posição da Ligue 1, ocupando zona de classificação direta para a Champions League da próxima temporada.
E detalhe importante, a equipe alcançou sua 8ª vitória consecutiva, somando todas as competições. Sabe quando foi a última vez que o Lyon conseguiu isso? Lá em 2006-2007, na era Juninho Pernambucano, quando o Lyon era o rei da França. Coincidência? Eu acho que não. E agora chegamos na parte que você estava esperando. O que diabos a mídia europeia está dizendo sobre Endrick depois desse jogo? Prepara o coração, porque é de arrepiar. O jornal francês que noticiou o jogo chamou Endrick de fenômeno. Não foi elogio, não foi reconhecimento, foi constatação. O veículo escreveu textualmente: foi impossível parar Endrick. E continuou: em seu 3º jogo pelo Lyon, ele já elevou suas estatísticas para 4 gols e 1 assistência. Prova de que para os grandes jogadores não é preciso tempo de adaptação. Você entendeu? Não precisa de tempo de adaptação. O garoto chegou jogando como se tivesse nascido em Lyon, como se falasse francês desde criancinha, como se conhecesse os companheiros há anos. Isso é qualidade mundial. E tem mais. A publicação francesa ainda falou que se não fosse por um impedimento milimétrico, Endrick teria feito 4 gols muito merecidos. Ou seja, ele poderia ter feito mais. E o jornal finalizou reconhecendo que o Lyon ganhou um reforço completamente acima do padrão. Mas a França não foi a única a se render. Na Espanha, onde Endrick viveu seus meses mais difíceis no Real Madrid, o jornal Marca já havia chamado o brasileiro de leão enjaulado na estreia dele contra o Lille. A metáfora é perfeita. Endrick era um leão preso numa jaula em Madrid, sem espaço, sem oportunidades, esperando a chance de rugir. E agora? Agora soltaram o bicho. O Marca destacou a postura competitiva do brasileiro, a confiança nas ações ofensivas, a busca constante pelo gol. Para o jornal espanhol, o Lyon soltou um jogador que aguardava ansiosamente a chance de mostrar serviço em alto nível, e está mostrando com categoria. O diário AS, outro gigante da imprensa espanhola, foi além. Apontou que mesmo ainda em fase de adaptação ao modelo de jogo, Endrick apresentou atributos raros para a idade dele: potência física, leitura de espaços e frieza na finalização. E olha a frase que o jornal soltou: o Lyon dificilmente teria acesso a um atleta desse perfil em condições normais de mercado. Traduzindo, o Lyon deu um golpe de mestre ao conseguir esse empréstimo. O L'Équipe, a bíblia do esporte francês, já havia dito na estreia que todos os olhos estavam nele. E para seu primeiro jogo na França, Endrick não desapontou. O jornal usou a palavra prodígio para descrever o brasileiro e afirmou que a classificação do Lyon na Copa da França aconteceu em grande parte por causa dele. E o Le Parisien destacou o volume ofensivo de Endrick, ressaltando que ele foi responsável por boa parte das finalizações do Lyon enquanto esteve em campo. A publicação também elogiou a mobilidade do brasileiro, que alternou entre a ponta direita e zonas centrais, dificultando a marcação adversária. Mas talvez a frase que mais resume tudo tenha vindo de um perfil nas redes sociais que viralizou. Existem 2 tipos de pessoas: aquelas que sabem que Endrick é diferente e aquelas que não entendem de futebol. Mas para entender completamente essa história, precisamos voltar alguns meses. Endrick foi contratado pelo Real Madrid em dezembro de 2022 por 35 milhões de euros fixos, podendo chegar a mais de 60 milhões com bônus. Ele era considerado um talento geracional, comparado aos maiores nomes que o Brasil já revelou. Chegou ao Real em julho de 2024, após completar 18 anos. Na primeira temporada, sob comando de Carlo Ancelotti, hoje técnico da seleção brasileira, Endrick marcou 7 gols em 37 partidas, a maioria saindo do banco. Mostrou qualidade, mas não teve sequência. Aí veio a mudança de técnico. Carlo Ancelotti saiu para a seleção. Chegou Xabi Alonso. E aí começou o calvário. Uma lesão muscular no início da temporada, falta de oportunidades, apenas 3 partidas disputadas. Endrick estava definhando no maior clube do mundo. Foi quando surgiu o Lyon. E olha só a sabedoria de Endrick.
Tanto Ancelotti quanto Xabi Alonso aconselharam o garoto a buscar minutos em outro clube. São dois campeões com carreiras vencedoras. Já passaram por tudo: vitórias, derrotas, lesões, títulos. É preciso ouvir pessoas assim, disse Endrick em entrevista. E ele ouviu. Aceitou o empréstimo de 6 meses sem opção de compra, porque o Real Madrid continua acreditando nele. Chegou ao Lyon com um objetivo claro: jogar, ser feliz e brigar por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Mas não é só dentro de campo que Endrick está causando. O vídeo de boas-vindas publicado pelo Lyon no Instagram bateu recorde absoluto: 14,7 milhões de visualizações em menos de 24 horas. O recorde anterior do clube, 2,9 milhões. Endrick quintuplicou o recorde. Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Endrick tem mais alcance que estrelas da NBA como Kevin Durant e James Harden. Tem mais engajamento que jogadores consagrados do Paris Saint-Germain como Vitinha e Marquinhos. O garoto é um fenômeno de marketing, uma máquina de gerar buzz. E a torcida do Lyon, completamente apaixonada. No jogo contra o Brest, sua primeira partida no Groupama Stadium pelo campeonato francês, a torcida gritava seu nome a cada toque na bola. Foram vendidos mais de 50 mil ingressos, potencialmente batendo o recorde de público da temporada. E olha que ainda nem era hat-trick. Imagina agora. Tem um elefante na sala que precisamos discutir: a Copa do Mundo de 2026. Endrick não é convocado para a seleção brasileira desde que Ancelotti assumiu. Nas 2 primeiras listas estava lesionado. Nas 2 últimas foi simplesmente ignorado enquanto amargava o banco no Real Madrid. Mas agora a conversa muda completamente. Com esse início avassalador no Lyon, com hat-trick na França, com mídia europeia inteira babando, como Carlo Ancelotti vai ignorar Endrick? Como você deixa de fora um garoto de 19 anos que está fazendo 4 gols em 3 jogos numa liga competitiva como a francesa? O próprio Endrick já declarou que sonha com a Copa. E com performances como a de hoje, esse sonho está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Ancelotti conhece o garoto, treinou ele, sabe do potencial e agora está vendo a evolução em tempo real. Tem outra coisa importante: esse hat-trick não é apenas estatística, é símbolo, é a redenção de um talento que muitos já começavam a questionar. Será que ele era superestimado? Será que o Real Madrid errou? Será que ele vai virar mais um que não deu certo? Hoje, Endrick respondeu com 3 gols. Respondeu com cavadinha, com velocidade, com pênalti convertido. Respondeu jogando bola, que é a única resposta que importa no futebol. E olha o timing. O Lyon está vivendo sua melhor sequência de resultados em 19 anos. 19! A última vez foi na era Juninho, quando o clube dominava a França. Endrick chega e o clube volta a vencer 8 seguidas. Coincidência? Os franceses não acham. O Lyon está na 4ª posição da Ligue 1 com 36 pontos, garantindo vaga na próxima Champions League. Na Europa League, lidera ao lado do Aston Villa com 18 pontos em 7 jogos. O clube está voando e Endrick é o combustível desse foguete. Você sabe que quando um brasileiro de 19 anos faz hat-trick na Europa, as comparações vão aparecer. Já estão chamando de atacante do Hexa, já estão lembrando de Ronaldo Fenômeno, já estão falando em novo Neymar. Mas Endrick é Endrick. Ele tem sua própria identidade, seu jeito de jogar. 1,73 de altura, mas joga como se tivesse 1,90 m. Pé esquerdo privilegiado, mas finaliza bem dos 2 lados. Velocidade de ponta, mas inteligência de camisa 9. É uma mistura rara, é um perfil único. E talvez o mais impressionante, a maturidade. Com 19 anos, assumiu o pênalti decisivo depois de discussão com companheiros. Com 19 anos, saiu do maior clube do mundo para buscar felicidade. Com 19 anos, está dando entrevistas falando em aprender, evoluir, contribuir. Isso não é normal. Isso é excepcional. Então, o que esperar daqui para frente? Bom, o Lyon tem pela frente o Lille no próximo domingo em casa. Depois vem o PAOK pela Europa League. São jogos importantes, são chances de Endrick continuar brilhando. E olha, se ele mantiver esse ritmo, 4 gols em 3 jogos, dá para fazer as contas. Até junho, final do empréstimo, quantos jogos o Lyon tem pela frente? Entre Ligue 1, Copa da França e Europa League, são dezenas de partidas.
Se Endrick mantiver essa média, estamos falando de 20, 25 gols, 30. O Real Madrid deve estar assistindo com muita atenção. Xabi Alonso deve estar refletindo sobre suas escolhas. E a seleção brasileira? Ancelotti precisa urgentemente considerar esse nome para a Copa. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Quando o Endrick foi anunciado no Lyon, eu tinha dúvidas. Será que ia conseguir se adaptar? Será que ia ter a confiança do técnico? Será que ia render como esperávamos? 3 jogos depois, eu não tenho mais dúvidas. Eu tenho certeza. Esse garoto é diferenciado. Esse garoto é especial. Esse garoto pode ser o futuro do futebol brasileiro. E a Europa inteira está acordando para essa realidade. Jornal francês chamando de fenômeno, jornal espanhol chamando de leão, mídia inglesa começando a notar. Todo mundo está de olho, todo mundo está impressionado. Endrick está provando que talento não precisa de adaptação, que qualidade não conhece idioma, que futebol se fala com os pés, não com a boca. E os pés dele estão gritando alto: eu sou craque. Então fica a pergunta: você vai perder o próximo jogo do Lyon? Você vai arriscar não ver Endrick fazendo mais história? Porque eu te garanto, esse garoto ainda vai nos surpreender muito. Hat-trick aos 19 anos, 4 gols em 3 jogos, Europa de queixo caído. E nós brasileiros só podemos sentir uma coisa: orgulho. Endrick, obrigado por nos fazer acreditar. Obrigado por não desistir. Obrigado por mostrar que talento brasileiro ainda é o melhor do mundo. E para vocês que assistiram até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem muito mais Endrick vindo por aí. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, se você acredita que ele vai para a Copa, se você acha que ele volta ao Real Madrid como titular. A história está sendo escrita e nós temos o privilégio de testemunhar. Endrick está on fire. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!